Olá, pessoal, voltamos com mais uma aula. Nosso tema hoje é Direitos e Deveres do Cidadão e logo mais Direitos e Deveres do Aprendiz. Vamos aprender um pouquinho então quais são os nossos deveres, nossos direitos perante a sociedade como cidadão, né? É importante também esse processo de entender o que nós podemos fazer e o que nós temos como garantido em lei, que é nosso e é um direito nosso e que nós devemos correr atrás dos nossos direitos, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre direitos e deveres do cidadão para começar. Então, deveres são cumpridos quando direitos são respeitados. Novamente, deveres são cumpridos quando direitos são respeitados. Então, né? O que é o direito? Direito não é aquilo que alguém tem que lhe dar. Direito é somente aquilo que ninguém pode lhe tirar. Olha, prestem bem atenção nessa frase. Direito é somente aquilo que ninguém pode tirar. Então, nós, como cidadãos, né, exercendo a nossa cidadania, temos direitos e temos, né, que cuidar, né, para que esses direitos não sejam tirados de nós. Mas temos também deveres, né? Não é só os direitos, nós também temos deveres e como cidadão devemos cumprir alguns deveres, né? O que é? Cidadão é aquele que se identifica, né, culturalmente com parte de um território, né, que usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, exercer, né, a cidadania e ter consciência de suas obrigações é lutar para que o que é justo e correto seja realmente colocado em prática, né, nas nossas vidas, né, na nossa sociedade. E muitas vezes a gente percebe que isso não é, né? A gente percebe muito isso no dia a dia, no decorrer, né? A gente vê na televisão, mas não só na televisão, até mesmo, né? De conversas que muitas vezes não é cumprido os direitos que nós, como seres humanos, cidadãos, temos, né? E vice-versa também, muitas vezes nós deixamos de cumprir alguma obrigação que é nosso dever, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre todos esses processos, né? Mas antes de entrarmos, precisamos entender o que é ser cidadão. Antes de falarmos dos nossos direitos e deveres, precisamos entender o que é ser um cidadão, né? Então, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, como votar, ser votado, ter direitos políticos. Isso é ser cidadão. Cidadão é aquele que se identifica, né, como parte de um território. É exercer realmente, ter consciência, né, das nossas obrigações. É lutar pelo que é justo e correto, né? Colocar realmente em prática. Os direitos e deveres do cidadão são relacionados ao conceito de cidadania. Ser um cidadão consciente e exercer a cidadania é saber quais são os meus direitos, né, e quais são os meus deveres para participar ativamente das decisões políticas e sociais, que tem como consequência na vida de todos de forma geral. Então, e como prevê lá na Constituição Federal, né, o direito do brasileiro ele possui uma série de o cidadão brasileiro, na verdade, ele possui uma série de direitos garantidos por lei. Do mesmo modo, né, necessita cumprir deveres também pré-estabelecidos, né, sob o risco de pagar multas ou até mesmo de ser preso. Olha só, gente, quanto sério é, né? Então, tá lá na Constituição, né? O correto seria nós estudarmos um pouquinho da Constituição para entender um pouquinho de como funciona, né, o nosso país, mas
Como dizem, né, somos brasileiros, na maioria das vezes não gostamos de ler livros, né, principalmente em questão de leis, né? Mas aqui hoje nós vamos entender um pouquinho sobre, né, os nossos direitos e nossos deveres. Então, os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, né, pode ser dividido basicamente em 3 grupos, que temos os direitos e deveres individuais de cada um, temos os direitos coletivos, né, que a gente pode chamar de direitos civis, temos os direitos sociais. Não, o primeiro é direitos e deveres individuais e coletivos, né? No geral ali civis, né? Daí depois temos os direitos sociais e por fim os direitos políticos. Então, vamos começar entendendo sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Lá no artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e outros, entre outros. Então, é o que diz lá no artigo 5º. Dentro, a gente pode destacar, então, dentro a gente pode destacar, né, diversos preceitos legais, como homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano. O pensamento, as crenças, cultos religiosos são livres. A expressão intelectual, artística, científica de comunicação é livre, ou seja, sem censura. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, imagem, correspondências e sigilo telefônico. O trabalho e a profissão são livres, o acesso à informação é livre e a locomoção no país também é livre. Continuando, a reunião pacífica em lugares abertos ao público também é livre. A propriedade é um direito, né, que muitas vezes não temos, né? A pequena propriedade rural que seja trabalhada pela família não pode ser penhorada. O direito da herança, a defesa do consumidor, o direito de acesso direto ao poder judiciário, que também muitas vezes não temos. O crime de racismo, tortura e tráfico de drogas são inafiançáveis. Não haverá pena de morte e não haverá condenação sem sentença judicial. E entre outros. Tudo isso entra dentro do nosso direito civil, né? Tanto individual como coletivo. A aula hoje é um pouquinho mais, né, técnica em questão de leis realmente, tá, pessoal? Continuando, vamos aprofundar então um pouquinho alguns desses nossos direitos, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre eles, né? De forma mais aprofundada. Então, lá o primeiro que é direitos iguais, né? Vou falar alguns só, não é todos, tá? Então, mulheres e homens têm direitos iguais conforme a Constituição. Isso se aplica a questões relacionadas à família, né? Como responsabilidades com os filhos, ou também no sentido do trabalho, tá? Então, mulher e homem têm direitos iguais. Aí, ok? Liberdade é expressão. Todo cidadão possui a liberdade de expressar sua opinião. Deixar de fazer ou fazer o que tem vontade. No entanto, desde que esteja dentro dos limites previstos por lei e que não cause danos físicos ou morais a terceiros. A liberdade de expressão também, né, se aplica
né? A questão da religião também aqui se aplica, né? Entre a questão de escolha ou não da religião também se aplica, e também como a liberdade sexual. E muitas vezes a gente vê isso, né, não sendo garantido, né, para muitos, né, tanto na questão de religião, a liberdade, né, sexual, a liberdade de expressão também muitas vezes não temos, né? Então, como cidadão, nós temos esse direito garantido. Então, precisamos muitas vezes, né, conhecer um pouquinho para entender quais são os nossos direitos. Ser tratado como humanidade. Nenhum ser humano pode ser submetido à tortura ou a situações degradantes, tanto físicas como psicologicamente. Isso está errado. Isso é uma garantia nossa lá por lei, né? Mas não devia ser só uma garantia, né? Não devia ser cumprido só porque é lei, mas porque é desumano realmente, né? Então, vamos começar, né, a praticar, né, os nossos direitos, os nossos deveres como cidadãos. E os direitos sociais, o que seria? O artigo 6º diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência ao desamparado na forma desta Constituição. Então, assim, pessoal, eu não estou pegando nada, né, que não esteja na Constituição. Está lá na Constituição. E muitas vezes nós deixamos de lutar pelos nossos direitos, né? Muitas vezes nós deixamos, né, porque não conhecemos todos os nossos direitos, né? Muitos não conseguem, né? Você hoje tem que ser, né? Você está sendo agraciado de poder conhecer um pouquinho dos nossos direitos e deveres, mas tem pessoas que não têm esse conhecimento. E muitas vezes passa por algumas dessas situações que nós já falamos até o momento. Por falta de conhecimento, né? Por não conhecer realmente, né, quais são os nossos direitos. Então, nos direitos sociais, né, entra a educação, a saúde, que muitas vezes falta bastante, né, no nosso país, até mesmo na nossa cidade, né, de alguma forma. E os direitos políticos? Falar de política, né? Mas aqui a gente não está falando da política, a gente está falando dos nossos direitos, né? Então, os direitos políticos encontram-se nos artigos 14, 15 e 16 da Constituição Federal e garante basicamente ao cidadão o direito do voto direto e secreto, como valor igual para todos, e o direito de ser candidato nas eleições. Também, você, como cidadão, tem esse direito de ter seu voto sendo secreto, né? Você não é obrigado a falar o seu voto se você não quiser falar, tá? É um direito seu. E esse direito é para todos, é igual para todos. E você também que quiser, né, tem o direito a ser candidato nas eleições também, tá? É um direito seu também. Tá lá na Constituição, nos artigos 14, 15 e 16. Né? Vai que você quer fazer algo melhor para a sua cidade, né? Quem sabe? Mas são os direitos, né? E como cidadão você pode correr atrás dos seus direitos, né? E conhecer um pouquinho, né, sobre eles. Vamos então, né, terminando esse primeiro vídeo falando sobre os nossos direitos e deveres. Nós voltamos no próximo vídeo continuando com o assunto. Aqui a gente não quer levantar nenhuma bandeira. O que nós queremos é que vocês compreendam, né, quais são os direitos de vocês e quais são os deveres também, né? Porque não é só direitos, a gente tem deveres também. Mas eu preciso conhecer quais são os meus direitos para que eu cumpra com os meus deveres, né? Então, pensem um pouquinho sobre isso. O que é ser cidadão? Você já pensou?
que é ser um cidadão na sociedade que nós vivemos hoje? Pense um pouquinho sobre isso.